Graças a Deus, irmãos, estamos aqui, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Nós estamos felizes, alegres, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado, tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem nos edificado e tem nos sustentado de pé na caminhada. Sabemos nós que Deus é aquele que nos chamou para uma viva esperança. Uma esperança em que Jesus conquistou para mim e para você, na cruz do Calvário, né? E eu vejo que isso foi uma coisa que Deus fez por nós, através do seu Filho, que nenhum outro podia fazer, né? E nesta noite eu irei falar uma palavra para os irmãos que se encontra aqui em Mateus, irmãos. Quero que os irmãos se coloquem de pé, em reverência à palavra do Senhor. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. O verso 1 em diante. Até o verso de número 9, que fala sobre a parábola do semeador. Verso 13, verso 1 diz assim: tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar, e juntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia, e falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na, e outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ou seja, quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos orar nesse momento, irmãos. Pai, eu te agradeço nesse instante pela tua palavra. Senhor, que o teu Espírito Santo possa nos usar, Senhor, nesta noite. Senhor, eu estou na tua presença, Pai. Eu peço a tua graça, a tua bondade, Senhor Jesus, para que, Senhor Jesus, a palavra que for falada aqui nesse momento possa alcançar cada coração, Pai, possa alcançar cada vida, Pai, e muitos possam sair daqui, ó Deus, edificado pelo poder da tua santa, bendita e gloriosa palavra. Amém. Graças a Deus. Os irmãos podem se assentar. Aqui nesse texto, irmãos, em que Mateus escreve, aqui, irmãos, fala de uma parábola do semeador. E para ilustrar verdades espirituais, irmãos, Jesus frequentemente contava por parábola histórias sobre os acontecimentos do dia a dia, E essa parábola do semeador é uma das narrativas de Jesus contada nos evangelhos sinóticos. O que são os evangelhos sinóticos? Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas. Os evangelhos sinóticos, o que tem em Mateus, essa parábola que tem em Mateus, se encontra também em Marcos capítulo 4, verso 13 e verso 9. Em Lucas também, capítulo 8, verso 4 ao 9. Então, isso é os evangelhos sinóticos. Os evangelhos sinóticos são aquilo que tem no Mateus, tem em Marcos e tem em Lucas também. Então Jesus, ele contava por parábola aos discípulos
e ao povo de Israel. Jesus, ele sai de casa, ele senta ali, na beira do mar ali, e ali ele começa a conversar com os seus discípulos, contar essa parábola para os discípulos. E quando eu começo a observar e vejo esta parábola, eu analiso 3 coisas fundamentais desta parábola. A primeira coisa que eu analiso nesta parábola é o semeador. A segunda coisa que eu analiso nessa parábola é a semente. E a terceira coisa é o solo, ou seja, é a terra. São 3 coisas fundamentais essa parábola. E o semeador nós sabemos que é o Senhor. Mas o semeador, ele sai a semear a semente. E nós também, eu e você, nós também estamos incluídos nisto. Nós também temos a semente para semear no reino de Deus. Assim como Jesus contou essa parábola aos discípulos, ele estava dando orientações, direções para os discípulos naqueles dias. Ali perto daquele mar, sentado ali, instruindo os discípulos acerca dessa parábola do semeador. Jesus sendo semeador, a semente é a palavra de Deus, né? O solo é a terra. E essa terra, ela vem dizer para nós que é o nosso coração, é a nossa alma, em que a semente é semeada. E se nós entendemos, compreendemos essa parábola e vemos que há os 4 tipos de solo nesta parábola. E o primeiro solo desta parábola, irmãos, é um solo em que o semeador sai a semear. E a semente, ela cai à beira do caminho. Essa semente cai à beira do caminho. E o solo compactado da estrada, irmãos, a semente não tem condições de penetrar e se aprofundar e encontrar ali raízes ali, produzir raízes no solo. Por quê? Porque o solo está compactado, está duro o solo. Esse solo se encontra duro e a semente não consegue penetrar. Aí o que acontece? Aí vem as aves do céu. As aves do céu comem essa semente, arrebata essa semente. Aí eu trago uma aplicação para nós. Quando nós anunciamos a palavra, e a palavra cai no coração de uma pessoa, e ela fica só na superfície, vem o diabo, irmãos, e arranca a palavra do coração, para ele não crer na palavra. E se nós analisarmos a palavra de Deus, nós vamos ver que Paulo fala no capítulo de número 4, 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele diz assim, que o Deus desse século cegamente cega o entendimento das pessoas, para que eles não creiam no evangelho para se salvar. O Deus desse século, o diabo, cega a mente das pessoas, cega o entendimento das pessoas, para a pessoa não compreender, para a pessoa não entender as verdades da palavra de Deus. Porque uma vez que eu entendo, uma vez que eu compreendo, irmãos, a minha mente, o meu coração vai ser iluminado pelo Espírito Santo, a minha vida. E eu vou conseguir discernir e entender as coisas espirituais da palavra de Deus que me diz. E é bem verdade que nós, por vezes, às vezes distraímos com tantas coisas, e às vezes vem a palavra, a semente da palavra é pregada, e às vezes, muitas vezes nós saímos daqui e logo esquecemos
Ou logo, às vezes, até mesmo o adversário vem e rouba a palavra do nosso coração. Aí você não tem condições, quando a pessoa te pergunta: o que foi falado hoje? O que foi pregado? Qual foi a mensagem? Aonde leu? O que pregou? Às vezes a pessoa não sabe. Por quê? Porque ele não deu a ênfase suficientemente para que a palavra caísse dentro do coração dele e aprofundasse na alma dele, ao ponto dele sair daqui e ficar no outro dia remoendo aquela palavra no coração, remoendo aquela palavra no coração, analisando aquela palavra que ele ouviu. Quando, irmãos, nós entendemos que a semente, quando é lançada, e nós abrimos a nossa alma, abrimos os nossos ouvidos, e não só escutamos, mas damos atenção suficientemente para que esta palavra não só fique no nosso ouvir, mas que ela desça para o coração e traz uma compreensão das coisas espirituais à nossa mente. Isso é tremendo, irmãos. Isso é extraordinário quando isso acontece conosco. E o próprio Jesus continua citando para os seus discípulos: olha, outra semente caiu entre os pedregais, caiu entre pedras, irmãos, e saiu o sol e queimou aquela semente. Por quê? Porque estava sobre pedregais e não tinha terra profunda para que ela se aprofundasse as suas raízes, e ela simplesmente queimou. Eu comparo essa semente que cai em pedregais, é aquela pessoa que recebe o evangelho com alegria no coração, que recebe o evangelho com prazer, com satisfação, com gratidão no coração, é grato por ouvir a mensagem do evangelho, mas logo que chega as perseguições, logo que chega as lutas, as adversidades da vida, ele retrocede, irmão, ele retrocede. Às vezes não suporta as dificuldades e as lutas da vida que vem sobre ele. Aí ele retrocede. Por que ele retrocede? Porque aquela semente que caiu ali, irmãos, não teve terra profunda para ela penetrar e produzir raiz sobre ele. Então ela sai o sol, queima a semente. E Jesus continua dizendo para os discípulos, irmãos, e esse texto me chamou muita atenção hoje. Eu fiquei a tarde inteira meditando nesse texto, irmãos. Existe uma revelação nesse texto tremenda, que eu observei que nesses capítulos que sucede aqui desse texto, há umas revelações tremendas aqui que Jesus expõe aos seus discípulos. E quando Jesus continua a falar a respeito dessa parábola, ele fala que outra semente caiu entre espinhos, que outra caiu entre espinhos. Aí, irmãos, eu vejo Jesus dizer para eles que essa semente que caiu entre espinhos, ela cresceu, mas foi sufocada, porque ela cresceu entre espinhos, os brotos, os matos em volta, os espinhos, eles roubaram daquela semente a possibilidade de crescimento. Por quê? Porque já não havia água para aquela semente crescer, porque os espinhos e aqueles matos em volta roubou a água, roubou o alimento para aquela semente, e aquela semente não pôde, irmãos, crescer. E quando eu vejo isso, eu começo a entender que a sedução das riquezas
e os prazeres da vida, eles fazem com que a semente, ela não cresça na nossa vida, ou ela não cresça naquele que recebe a palavra de Deus. Porque a semente, irmãos, ela, quando ela cai no solo, a tendência é, se houver uma terra boa, uma terra fértil, ela cresce. E esta é a quarta semente que Jesus fala. Quando a semente cai em boa terra, ela aprofunda, e ela se estabelece raízes. E quando ela se estabelece raiz, ela cresce e se fortalece. O que eu entendo com isso aqui? Eu entendo que os dias atuais em que eu e você está vivendo, nós somos bombardeados por tantas coisas e por tantas mensagens, às vezes que nós vemos no YouTube e outros lugares mais. Se nós, eu e você, não tivermos com as nossas raízes aprofundadas mesmo na palavra de Deus e no conhecimento das verdades do Evangelho, irmão, muitos não vão suportar as diversidades e as lutas. Muitos, às vezes, que estão com a semente da palavra na superfície, ele ainda não se aprofundou as suas raízes nas verdades do Evangelho. Porque quando eu e você aprofundamos as nossas raízes no conhecimento das verdades do Evangelho, pode ter certeza de uma coisa, que você não vai ser vencido, você vai ser vencedor, porque nada vai te parar, não vai haver tempestade, não vai haver vento contrário que vai bater contra a sua vida e vai te derrubar, porque você tem raiz aprofundada dentro da palavra de Deus na sua vida. E você tem um alicerce, você tem raiz, você tem base na palavra, você tem sustentação na palavra de Deus. Aí às vezes muitas pessoas perguntam assim: Paulo, peraí, mas você falou da semente que cai à beira do caminho, que o solo está compactado, a semente não cresce, as aves do céu, que simboliza Satanás, que rouba a semente do coração do homem para que ele não crê. Você falou a respeito da semente que cai sobre pedregais, que não tem terra profunda, vem o sol e queima ela, a pessoa crê por um tempo só. E você falou a respeito da semente que cai sobre espinhos. Eu não sei como está seu coração nesses dias que você está vivendo, mas de uma coisa eu tenho certeza, que a palavra de Deus, ela fala para mim e para você. Em João capítulo 15, verso no 1 diz assim, Jesus falando: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Então eu entendo aqui, que lavrador é aquele que trabalha na terra. Às vezes a tua terra tem espinhos, às vezes a tua terra tem pedra, permita nesta noite que o lavrador venha e trabalhe na sua terra, para que a tua terra seja fértil, para que você produza. Aleluia. Deixe com esse lavrador trabalhe nessa terra. Deixe com esse lavrador, que é Deus, através do seu Espírito, trabalhe nessa terra que é o teu coração, para que o teu coração receba a glória, receba a unção, receba a presença de Deus, e você possa produzir fruto para a glória e louvor do nome de Jesus. Deixa o lavrador trabalhar na sua vida. Deixa ele fazer aquilo que lhe apraz a sua vida. Permita que ele revire essa terra
arranque tudo aquilo que não provém, para que Ele possa fazer aquilo que é do querer e da vontade dEle no seu coração, na sua alma. Deixa esse lavrador trabalhar na sua terra, irmão. Ele vai arrancar tudo aquilo que não agrada a Ele dentro de você, e vai implantar dentro de você, irmão, o fruto do Espírito, para a glória e louvor do nome de Jesus. E muitos vão perceber e conhecer que você é um homem de Deus e uma mulher de Deus. Aquele que vai ali, aquela que vai ali, é um servo e uma serva de Deus, que leva a preciosa semente da palavra de Deus. E Oséias é bem claro dizer isso: outra vez verei a diferença daquele que serve e daquele que não serve. Outra vez verei a diferença entre o justo e o ímpio. Aleluia. Então, irmãos, eu comecei a observar esse texto. E nesse texto, os discípulos, olha só, os discípulos perguntam para Jesus: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus fala para eles: olha, eu falo por parábola, para que eles ouvindo, não ouçam, e vendo, não veja. Olha para você ver. Aí Jesus, ele cita o profeta Isaías, no capítulo de número 6, verso 9, ele fala assim: ó, ouvindo, não ouça, e vendo, não entenda. Jesus fala isso para eles, para os discípulos, que ele falava por parábola. Aí Jesus fala assim: mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, irmãos. Mas a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Observe aqui, irmãos, olha só nesse versículo. Esse versículo que eu estou dizendo para vocês, ó, ele respondendo disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Jesus, irmãos, ele está falando ali para os judeus na época. Por quê? Porque o evangelho de Mateus, ele é escrito para os judeus. Mas quando nós pegamos essa palavra para aplicar na igreja, a gente podemos aplicar ela sim. Por que que eu digo isso? Porque é uma coisa tão maravilhosa que eu observei nesta palavra, uma coisa tão gloriosa que eu observei nessa palavra, que é o versículo de número 15. Põe para mim aí, fazendo um favor, irmão. Versículo número 15, que eu observei nessa palavra. Versículo poderoso, irmãos. Esse versículo, eu já fecho essa mensagem já. Eu já vou fechar essa mensagem com esse versículo da palavra do Senhor. Olha bem para você ver, irmãos. Aqui, Jesus está dizendo para eles, para os discípulos, dando aos discípulos o mistério de entendimento desta parábola. Olha para você ver. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos. Ele estava ouvindo, mas ouvindo de mau grado. Os fariseus, os escribas, o sacerdote e outros mais judeus, eles estavam acompanhando Jesus no meio da multidão e ouvindo, irmãos, mas ouvindo com o ouvido, mas não entendendo, mas vendo com os olhos, mas não compreendendo e não percebendo. Por que, irmãos, que eu digo isso? Quando nós ouvimos e compreendemos com o coração, nós recebemos, irmãos, aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eles ouviram de mau grado o povo de Israel. E é bem verdade que Jesus veio para os que era seu, mas os seus não recebeu. Mas
todos o quanto recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E eu e você recebemos Jesus. Agora nós não somos mais servos, nós somos filhos de Deus, por adoção, por Jesus Cristo. Jesus adotou as nossas vidas, morrendo na cruz do Calvário e conquistando o direito de filiação para mim e para você. Porque os seus não recebeu. Os judeus, eles ouviam, mas não compreendiam. Eles via, mas não perceberia que era Cristo Jesus, o Filho de Deus, que estava falando com eles. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu ando mais para frente um pouquinho, irmãos, com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja. Aquele povo fechou os olhos, irmãos, para não ver aquele que era Jesus de Nazaré. Tanto é verdade quando, irmãos, Pôncio Pilatos diz: qual que vocês querem que eu solte, Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Eles disseram assim: solta Barrabás e crucifica Jesus, que o sangue desse justo caia sobre nós e os nossos filhos. Até hoje, irmãos, cai o sangue lá sobre o povo judeu. Aquele povo judeu sofre, irmãos, com guerras intermináveis ali em Israel, na Palestina, na faixa de Gaza. Quando nós às vezes ligamos o jornal, nós vemos as guerras que se encontram naquele local. Então aquele povo estava cego, eles não sabiam o que eles estavam fazendo. Eles não entendiam, eles não compreendiam, eles não perceberam aquele que estava junto deles, que era o mestre, o rei dos reis, o senhor dos senhores, que veio trazer a salvação para toda a humanidade. Eles não compreenderam isso, eles não entenderam isso, por isso eles não compreenderam. Através da palavra, mesmo pregada, através de parábolas, eles não entenderam, eles não compreenderam. Mas graças a Deus, que a salvação alcançou a mim, alcançou a você, alcançou esse povo. Aleluia, glória a Jesus. E observe para você ver, irmão. Olha o que Jesus fala para os discípulos. Olha o que Jesus está falando para os discípulos. Para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração. Observe para você ver. E compreenda com o coração. A mensagem de Jesus, ela é compreensível aos corações que se abrem para ela. Ela é compreensível aos corações que se abrem para a mensagem do Evangelho. Ou seja, para a semente da palavra de Deus, né? A Bíblia diz que ele é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Verbo é palavra, irmão. Verbo é palavra. E se é palavra, é semente para a tua vida. É semente para a nossa vida. É semente para mim e para você. A palavra de Deus, ela é semente para nós. Aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, e eu começo a entender aqui, irmãos. Olha o que Jesus está dizendo para os discípulos naquele dia. Olha aqui, irmãos, o que Jesus está dizendo para os discípulos. E se converta e eu o cure. Quando a pessoa compreende, quando a pessoa entende o Evangelho, ele se converte e abandona a velha vida, abandona o velho homem e começa a viver em novidade de vida, como nova criatura em Cristo Jesus, porque as coisas velhas se passam e tudo vai fazer novo na vida dele, porque agora ele anda em novidade de vida. E o Espírito de Deus entrou na vida dele e muda a trajetória, muda o curso da vida. Ele retorna para o caminho do céu, ele caminha para o céu, ele caminha para as mansões celestiais. Aleluia. E se converta e eu o cure. Aí você pergunta assim: mas Paulo, eu já estou na igreja faz 2 anos, faz 3 anos, eu já até desci as águas,
Irmão Pedro, o apóstolo, que até mesmo a sombra onde ele passava, curava os enfermos. Pedro, homem em que a sombra dele passava e curava os enfermos. Quando ele sabia que Pedro ia passar ali, colocava os enfermos na rua, para Pedro passar e a sombra dele curar. Olha para você ver, um homem que andou com Jesus, no ministério terreno de Jesus, 3 anos e meio. Olha o que Jesus vai dizer para Pedro, no capítulo de número 22, versículo de número 32, irmãos. Jesus diz uma coisa que me chama atenção profunda demais, para esse homem chamado Pedro. Pedro, quando tu converteres, você vai pregar aos meus irmãos, eles vão receber. Olha para você ver a mensagem que Jesus dá para Pedro. Pedro, quando tu converteres, você vai pregar para os meus irmãos e eles vão se converter. Olha para você ver a mensagem que Jesus dá aqui, a palavra que Jesus usa para esse discípulo chamado Pedro. Que coisa extraordinária. E na verdade, quando desceu, irmão, Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 1, irmão, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa, e viram línguas repartidas como que de fogo, repousar sobre cada um dos discípulos, e ouviram falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ali, irmãos, estava tendo a descida do Espírito Santo, o dia de Pentecoste, e Pedro estava ali. Pedro foi tão cheio do Espírito Santo, tão cheio da graça de Deus, irmãos, que ele disse para os judeus que estavam ali naquela festa de Pentecostes: varões, esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo já a 3ª hora do dia. Qual que é a 3ª hora do dia? Judeu conta o dia das 6 da manhã às 6 da tarde, é um dia. Então a 3ª hora do dia daria 9 horas da manhã. Daria 9 horas da manhã. Então Pedro disse: olha, isso é a 3ª hora do dia. Eles não estão embriagados como vós pensais, eles estão cheios do Espírito Santo. E Pedro, também cheio do Espírito Santo, ele levanta, dá uma palavra, uma pregação. 3.000 almas se convertem a Deus, a Jesus. Olha aí, irmão, depois do Pentecoste, depois que Pedro se encheu do Espírito, se converteu a Jesus verdadeiramente, irmão, a glória de Deus desceu na vida de Pedro. O Pentecoste, o Espírito Santo renovou a alma dele, o espírito dele. Ele se encheu da glória de Deus, e 3.000 almas se converteram através da pregação de Pedro. Pedro agora está convertido, e observe só, um homem convertido, um homem cheio da graça de Deus, um homem cheio da unção de Deus, ele não teme a morte, irmão. Um homem cheio da glória de Deus, ele não teme a morte, ele não teme o que possa fazer dano ao corpo, mas não pode matar a alma e o espírito, porque isso veio de Deus, e se você entregou para Deus, é de Deus, Deus vai receber isso. E Pedro não teve medo. Prenderam Pedro, irmãos. Herodes mata Tiago ao fio da espada, decepa a cabeça de Tiago. No outro dia Pedro, ele iria morrer, irmãos. E Herodes, vendo isso, que agradava as multidões, ele resolveu matar Pedro no outro dia. Mas Pedro estava no cárcere, ali acorrentado, guardado por 4 quaternos de soldado, que dá 16 soldados.
Um quaterno é 4 quaternos é 16 soldados, irmãos. Eles estavam ali guardados por 16 soldados, irmãos, vigiando Pedro, para que Pedro não pudesse escapar. Mas a igreja orava em favor de Pedro, a igreja intercedia em favor de Pedro, a igreja clamava em favor de Pedro. Irmão, quando a igreja ora, irmão, não tem demônio, não tem diabo, as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Quando a igreja ora, o céu se abre. Quando a igreja ora, milagre acontece nos dias atuais. Aleluia. Batismo com o Espírito Santo acontece. Aleluia. Porque quando a igreja ora, o inferno não pode o coração da igreja. A igreja, ela é protegida, ela é guardada, ela tem a presença do doce Espírito Santo. A igreja orou, Pedro ali, irmãos, o anjo chegou, as correntes caíram automaticamente dos seus pés, dos seus braços, e o anjo disse: cinge-te a tua capa, calça as tuas sandálias e vem comigo. O portão de ferro se abre automaticamente. Eu digo que aquele dia já tinha controle remoto já. Deus já. E uma coisa extraordinária, Pedro sai, vai andando pela rua, logo o anjo some. Ele pensa que ele está tendo um arrebatamento de sentidos, mas logo ele cai em si. Ele caminha, chega num lugar, numa casa onde eles estavam orando, na casa de Maria, mãe de João Marcos. E quando ele chega ali, veio uma menina chamada Rode atender a porta. Olha para você ver. Essa menina chega, atende a porta e Pedro bate. Ela diz para os discípulos que estavam lá dentro: é Pedro que está na porta. E os discípulos dizem assim: essa menina está fora de si. Pedro está preso com 4 quaternos de soldados em volta dele, 16 soldados, é impossível dele sair daquela prisão. Aí novamente Pedro bate, fala com aquela menina chamada Ródia, e ela anuncia aos discípulos. Aos discípulos chega na porta, Pedro entra para dentro. Quando Pedro entra para dentro, Pedro começa a relatar que o anjo apareceu para ele na prisão, e ali soltou as algemas dele, e pediu para que ele cingisse com a capa os seus lombos, e saísse daquela prisão. E isso aconteceu. E quando ele diz isso para a igreja que estava reunido na casa de Maria, mãe de João Marcos, a glória de Deus desceu sobre os discípulos, e eles foram cheios da presença de Deus, porque Jesus é aquele que enche o nosso coração de alegria e de prazer e de satisfação, quando nós nos encontramos na direção dEle, na presença dEle, servindo a Ele, fazendo aquilo que lhe apraz. Olha o que aconteceu com esse homem. Esse homem se converteu. E eu paro, irmão, nesse versículo para dizer: quando a pessoa se converte, Jesus cura o coração dele, Jesus cura a alma ferida dele, porque nós sabemos que o mundo em que nós vivemos, o inimigo que trabalha nesse mundo, o Deus desse século, que trabalha nesse mundo, que cega as pessoas, que fere os corações das pessoas, que maltrata as pessoas, que faz com que as pessoas desçam a um nível mais baixo da sociedade. Por quê? Porque ele tem ira das nossas almas, tem ira das nossas vidas. Porque para mim e para você, há oportunidade de um dia encontrar com o Senhor e participar nas bodas do Cordeiro. E ele não tem esta oportunidade mais. Ele olha para um homem caído, um homem na sarjeta, um homem drogado, um homem lá na lamaçal do pecado. Jesus vai lá, arranca esse homem, vem, traz esse homem para a presença dele, dá um banho da graça de Deus na vida desse homem, ou seja, essa mulher também. E essa pessoa se converte a Jesus.
E essa pessoa profetiza que vai morar no céu, que vai morar, que vai andar nas ruas de ouro, que vai participar nas bodas do Cordeiro. O adversário das nossas almas, ele fica irado com isso, porque para ele não tem solução mais, ele já está sentenciado, ele já está condenado. Mas eu e você, nós podemos ter o nome escrito no livro da vida, e um dia participar nas bodas do Cordeiro, adorando, bendizendo o nome de Jesus, porque essa é a promessa que Jesus prometeu para mim e para você. Então permita que essa semente, ela caia no seu solo, ela cresça no seu solo, ela enraiza no seu solo, e você começa a ser uma pessoa que medita, que lê a lei do Senhor, que medita na palavra de Deus, que examina as escrituras, porque a própria palavra diz em João capítulo 5, versículo 39, diz assim: examinais as escrituras, porque nelas cuidais teis a vida eterna, porque são elas que de mim testificam. Então eu tenho que examinar, eu tenho que fazer um exame da palavra, eu tenho que fazer um exame das escrituras, para que eu possa encontrar, entender e compreender que a minha direção está ali, que minha bússola está ali, que o meu manual de instrução para a minha vida, caminhar na terra, está ali. É a palavra de Deus para a minha vida, é a semente que cai na minha terra e produz fruto na minha vida, e floresce esse fruto para a glória e louvor do nome de Jesus. Aleluia. Irmão, como é glorioso isto, como é maravilhoso entender e compreender que se nós abrir a nossa alma, quebrantar o nosso coração e deixar que essa semente germine dentro de nós, vai nascer o fruto do Espírito, que está em Gálatas 5:22, e o fruto do Espírito é mansidão, paz, temperança, gozo, fé, bondade, longanimidade, benignidade, e contra essas coisas não há lei. Aleluia. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência, para agradar aquele que alistou para a batalha, que é o Cristo vivo. Aleluia. Ele é Deus, irmãos, Ele é o Todo-Poderoso, que nos chamou para uma viva esperança, e Jesus, Ele quer curar a sua alma, Ele quer curar o seu interior nesta oportunidade, e Ele tem o poder de fazer isso, irmão. O Espírito Santo está aqui nesta noite, Ele pode fazer isso e muito mais na sua vida, muito mais aquilo que você pensa ou pede nesta noite. O Espírito de Deus tem condições de fazer na sua história de vida, mudar o seu cativeiro, mudar a sua história, escrever uma nova página na sua história de vida, para que você possa entender e compreender que verdadeiramente só existe um caminho, e só existe um jeito, que só existe uma oportunidade, e essa oportunidade é examinar as escrituras, porque nela você vai cuidar, ter a vida eterna para você, para todos nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos colocar de pé nesse instante. Graças a Deus, né? Louvado seja o nome de Jesus. Hoje eu estava lá tarde, estava meditando nessa palavra, e hoje surgiu essa oportunidade, a gente está aqui ministrando para os irmãos. Eu agradeço a Deus e a vida de cada um dos irmãos que está aqui nesta noite. Eu tenho certeza que o Espírito de Deus, Ele há de completar a obra no seu coração. Aquele que começou a boa obra, Ele há de aperfeiçoar durante os dias, os meses, os anos que vão se passando na sua vida. Você é um diamante bruto que foi pegado lá fora. Fique tranquilo, irmão. O lapidador está aqui nesta noite para te lapidar. O lapidador está aqui, o ourive está aqui para trabalhar nesse diamante bruto que foi pegado lá fora, e você vai sendo lapidado dia após dia, mês após mês, ano após ano, você vai sendo lapidado. E quando, irmãos, esse diamante já estiver, irmãos, no ponto, está brilhando para a glória de Deus, coisas extraordinárias acontecem na minha vida e na tua vida, porque eu e você somos comparados a esse diamante que está sendo lapidado pelo lapidador, que é Jesus Cristo, que lançou a semente, e você recebeu a semente, e fez com que a semente germinou em você, e cresceu em você, e você está firmado diante da presença de Deus, para adorar Ele na beleza da tua santidade.
Aleluia.